Bom dia, queridos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar a sua mente, o seu coração, mais um dia e mais um dia. Que Deus lhe conceda a graça de viver com entusiasmo. Viver com entusiasmo é ter Deus. Entusiasmo é estar em Deus. Então, está em Deus, que você esteja em Deus, que Deus esteja no seu coração e que você possa, então, viver com entusiasmo, apesar de todas as circunstâncias adversas. Quero deixar uma palavra para você em 1 Samuel capítulo 2, o Cântico de Ana, que na verdade é um cântico, é uma oração cantada. Ana diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco do forte é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Então aqui está uma serva do Senhor, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, depois de uma luta grande, de um tempo de luta, de batalha, e de ter obtido a resposta da sua oração no capítulo 1. No capítulo 1 nós lemos a história de Ana que chorava, que se entristecia porque não podia ser mãe, que era humilhada por uma rival chamada Penina, que era a segunda esposa do seu marido, Elcana, e que era constantemente humilhada, porque naquele contexto quem não podia ser mãe era tida como amaldiçoada, era tido como ventre seco, como alguém que tinha um estereótipo para ser humilhada. E isso a gente lê no capítulo 1 que ela foi ao templo e orou. E a gente não tem o conteúdo da sua oração no capítulo 1, só se sabe que ela balbuciava palavras em silêncio, chorando na presença de Deus. E quando Deus lhe deu um filho, ela devolve ao Senhor, vai ao templo, entrega a Eli, que naquele contexto ela achava que ela estava embriagada, e disse: por este filho orava eu, e eu estou aqui devolvendo. Então, uma mulher que passou por aflição, por tristezas, por humilhação, pela angústia de não poder ser mãe, e agora no capítulo 2 ela está louvando, orando em gratidão, exaltando o nome do Senhor. E a oração de Ana é muito mais do que uma simples oração e muito mais do que uma simples canção. A oração de Ana, na verdade, é uma confissão de fé, é uma declaração de fé, é aquilo que lhe sustenta ou aquilo que lhe dá razão para viver. Fundamentos, ela tem fundamentos. E eu quero falar nessa manhã sobre fundamentos que o tempo não destrói. Nós precisamos de fundamentos, estarmos alicerçados em algo sólido, em verdades sólidas,
para que o tempo, para que as circunstâncias, para que as provas, para que tudo que viermos a passar não nos tire, não nos mova do lugar, não nos tire a estabilidade, mas nós possamos permanecer inabaláveis. O tempo não destrói uma vida de fé, uma vida verdadeira. Então, quais são os fundamentos que nós percebemos nessa canção de Ana? Quero deixar aqui algumas verdades que nós percebemos nesta canção. Primeiro, que o coração daquele que confia no Senhor é um coração diferenciado, tem uma vida diferenciada. Se você olhar no versículo 1, no versículo 2, ela está dizendo como é que está o coração dela. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, e a minha boca agora se ri, portanto me alegro na tua salvação. Queridos, nós não temos, como eu disse ontem, como eu disse domingo, nós não temos nenhuma dúvida de que nós passamos por adversidades, por tempos difíceis. Mas nós não temos nenhuma dúvida também de que aqueles que confiam no Senhor, como diz o salmista, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não temos nenhuma dúvida de que aquele que confia no Senhor, como disse o profeta Isaías, renovam as suas forças. Correm e não se cansam, voam alto como a águia. Os que confiam no Senhor têm uma vida estável, estabilizada, embora passe por adversidades, por tempos difíceis, mas consegue ver a mão de Deus, como ela diz no versículo 2, não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Portanto, o coração que confia no Senhor é um coração firme, é um coração forte, é um coração alegre, é um coração grato, é um coração cheio de certeza da salvação. Que você possa continuar confiando no Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo você creia no Senhor. Porque aqueles que creem, confiam verdadeiramente no Senhor, eles passam pelas aflições, pelas tribulações, pelas adversidades, pelas noites escuras, pelo tempo de prova, passam confiando no Senhor, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra trema, ainda que venha muitas batalhas, eu continuo crendo no Senhor. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, a minha cidadela, o meu baluarte. Nós precisamos ter essa fé. Esta é a confissão de fé dos servos do Senhor. Em segundo lugar, nesta canção de Ana, o segundo fundamento dela é que ela não vê nenhum substituto, nada substitui Deus na vida de Ana, nada substitui Deus na vida de um crente, nada. Ela diz, não há santo como o Senhor, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Portanto, não há Deus como o Senhor dos exércitos, como Deus de Israel, como Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que se revelou em Cristo. Não há Deus como aquele que criou o céu e a terra, não há outro Deus. Os homens criam ídolos, formam ídolos, como está no Salmo 135, o salmista diz, os homens inventam ídolos, mas eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, nem fôlego alguma sai das suas narinas, não tem vida. E quem adora ídolo se torna semelhante a um ídolo morto, sem vida. Então, tiremos os ídolos do nosso coração, devotemos toda a adoração àquele que é santo, que é poderoso, que é Deus, que é sublime, que é o único que pode ser a rocha que nos sustenta nesses tempos de aflições. Não há quem possa salvar, não há quem possa salvar além do Senhor.
Não há outra rocha, não há outro Deus. Só há um Deus, Criador dos céus e da terra, que nos criou para o louvor da sua glória. Só há um Deus que sustenta esse universo. Como ela diz aqui, declara no versículo 8, Ele assentou sobre elas, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Esse é o Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, e que está sentado no seu trono, e que reina soberanamente. Então é preciso nós termos uma visão de um Deus grande e soberano, que comanda o universo, e que é grande, e que é santo, mas que ao mesmo tempo é bom e que se inclina para ouvir as nossas orações. Esse é o Deus que nós precisamos crer. Um Deus grande, soberano, que tem todo o poder, mas um Deus de amor, que tem todo o amor e que se revelou em Cristo Jesus como aquele que veio ao mundo para mostrar o tamanho do amor que Ele tem. Esse é o Deus que nós cremos, um Deus santo, mas um Deus salvador. Deus santo, mas um Deus Pai de amor. Um Deus soberano, mas um Deus que habita com o humilde, com aquele que é quebrantado de coração. Ana entendeu isso. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. E dependendo do tamanho do seu Deus, você passa por qualquer crise. Dependendo do tamanho do seu Deus, você enfrenta qualquer tribulação e não se abala, porque os seus pés estão firmes na rocha, estão firmes no caminho inabalável. A terceira coisa que Ana declara é que todo orgulhoso será abatido e todo que é humilhado será exaltado. Uma verdade que nós já citamos aqui quando falamos na palavra do Senhor, lá no livro de Tiago. Quando falamos também, quando Jesus, nos pedidos dos filhos de Zebedeu, quando Jesus disse exatamente isso. Portanto, Ana era humilhada, Ana chorou muitos dias, Ana se entristeceu por muito tempo, sendo humilhada. Mas aqui está ela dizendo, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa os seus feitos na balança. O arco do forte é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. O Senhor é aquele que tira a vida, que dá, que faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes e para herdar o trono da glória. Queridos, este é o Deus que está vendo todas as coisas. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Por isso não multipliqueis, não multipliques palavras arrogantes, não fale arrogantemente. Não pense que a força está em você, que você tem o controle e o poder e a vida está nas suas mãos. Deus tem o controle de tudo. É Ele que tira a vida, é Ele que dá a vida. No dia que Ele disser, volta, filho do homem, ao pó voltará. No dia que Ele dizer, basta, basta. Por isso, o que nós estamos sendo convidados aqui por Ana é jamais se ensoberbecer, jamais se exaltar, jamais humilhar ninguém, jamais achar que é forte, porque o arco do forte é quebrado. Mas aqueles que se humilham na presença do Senhor, aqueles que são humilhados, o Senhor exalta, o Senhor levanta e faz assentar entre os príncipes dos povos, e ainda lhe dá a glória, ainda faz herdar o trono da glória. E aqui nós temos a plena certeza de que Deus é justo e Ele vê o que os filhos dos homens fazem, o que os filhos dos homens dizem e a postura e a motivação do coração do homem. Deus não está alheio aos desmandos, à corrupção, ao orgulho, à vaidade, as humilhações com que muitos poderosos fazem os outros passar. Portanto, se você foi humilhado ou está numa situação de ser humilhado, se coloque na presença do Senhor
e clame por misericórdia, porque ao seu tempo o Senhor lhe exaltará. A palavra de Deus diz que isso é um princípio eterno, não muda. Aquele que é humilhado, ao seu tempo Deus exalta. Principalmente quando é humilhado por causa do Senhor, por causa do nome do Senhor, por causa da fé no Senhor e por causa dos valores que trazem, que guardam, que carregam no Senhor. Por isso, não tenha nenhuma dúvida, Deus comanda, Deus está no seu trono comandando. A quarta e última lição, o fundamento, é Deus é soberano. E Ele reina, dirige e sustenta o mundo. Eu sei que muita gente está em dúvida se Deus de fato está reinando no mundo por tanto desmando, tantas mortes, tantos acontecimentos tristes. Mas a palavra de Deus garante que Deus não entra em crise. E quando Deus permite que venha provações, juízo sobre os homens, e a história está cheia desses eventos, desses acontecimentos, Deus faz, dentro de um plano soberano, de uma vontade soberana que nós não entendemos. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu não sei se no momento nós conseguimos entender assim, mas no futuro, ou no momento seguinte, Deus nos fará ver a razão por quê, ou pela qual nós estamos passando o que estamos passando. Então, o Deus que se revela aqui é o Deus que levanta o pobre do pó, é o Deus que exalta o necessitado, é o Deus que está sustentando o universo, é o que guarda os pés dos seus santos, mas ele emudece o perverso nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Nós precisamos ter essa compreensão de quem nós somos, quem é Deus. Nós somos fracos, necessitados, limitados, mortais. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas Ele é grande, Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele é quem reina, e Ele é quem diz a última palavra. Portanto, eu quero que você guarde essas verdades no seu coração, esses fundamentos no seu coração. Que você possa crer num Deus incomparável, num Deus santo, num Deus que é uma fortaleza, num Deus que é o Salvador, o justo juiz. Esse é o nosso Deus. E por isso mesmo que você conclua toda essa sua compreensão de fé, sendo humilde, sendo grato, sendo confiante, orando, crendo que Deus pode mudar a história de qualquer pessoa como mudou a Diana, crendo que o Senhor é Deus soberano e que reina, e que aqueles que hoje estão humilhados amanhã podem estar exaltados, que Deus é que comanda o universo, que o seu coração cante louvores, que o seu coração encontre as bênçãos de Deus na sua vida e agradeça, e você possa se rir, porque Deus está trabalhando na sua vida, está contigo, está te abençoando. Não deixe que a tristeza consuma o seu coração, antes que a alegria do Senhor seja a sua força e que você cante louvores de gratidão ao Senhor. Que Deus te abençoe ricamente, te dê um dia com fé, com confiança, com alegria, com esperança na presença do Senhor. Deus te abençoe.